Você toma melatonina, evita café depois das 6, apaga as luzes antes das 10, faz tudo certo e mesmo assim deita e o corpo não desliga. O coração mais rápido do que deveria, as mãos um pouco frias, a mente saltando de um pensamento para outro sem direção. Uma hora se passa, você olha o teto, vira de lado, vira para o outro. Procura uma posição confortável, acha, perde, procura de novo. Quando finalmente dorme, é um sono raso, daqueles que registra qualquer barulho, daqueles que sente cada virada do colchão. E às 4 da manhã, ou às 5, os olhos abrem sozinhos, sem alarme, sem motivo, sem volta. Você tenta dormir mais, não consegue, levanta cansado. Não é falta de esforço, não é falta de disciplina, não é da sua cabeça. É que o limite que você ouviu a vida toda, não tomar café depois das 6 da tarde, está errado para o seu corpo hoje. Está errado para o seu corpo a partir dos 55. E o limite real é mais cedo do que você imagina, muito mais cedo. E é exatamente sobre isso que eu preciso falar com você hoje. Meu nome é doutora Helena Pires. Há mais de 20 anos eu pesquiso e compartilho estudos científicos sobre saúde do sono e bem-estar noturno para ajudar pessoas acima de 55 anos a dormirem melhor sem depender de remédios. O que eu observei repetidamente ao longo de toda essa pesquisa é que a maioria das pessoas que cortou o café da noite e ainda assim não dorme bem, está consumindo cafeína em pelo menos 2 ou 3 momentos do dia que ninguém percebe e em horários que o corpo, depois dos 55, não consegue mais processar a tempo. Neste vídeo, vou te mostrar 3 armadilhas com cafeína que estão sabotando o seu sono sem que você perceba, e 3 substituições simples que você pode aplicar ainda esta noite e amanhã de manhã para devolver ao seu corpo a noite de descanso profundo que ele já não está conseguindo entregar. Você vai entender por que o sem café depois das 6 não basta. E o que basta? Antes de te mostrar essas 3 armadilhas, eu preciso te explicar algo que muda tudo. E para isso, deixa eu te contar como funciona o sono profundo de quem está acima dos 55. Pensa no sono profundo como uma faxina noturna do cérebro. Toda noite, durante as primeiras horas em que você dorme profundamente, o cérebro abre um canal de limpeza. É um sistema real, descoberto recentemente pela neurociência. Esse canal retira do tecido neural exatamente aquilo que se acumula durante o dia, incluindo as moléculas que geraram a sua sensação de cansaço. É essa faxina que faz você acordar com a cabeça leve. É ela que devolve a clareza para os pensamentos. É ela que traz aquela sensação rara, mas tão necessária, de amanhã eu lido com isso, hoje eu descanso. Mas essa faxina tem uma janela específica para acontecer. Acontece principalmente nas 2 ou 3 primeiras horas depois de você adormecer profundamente. Se algo interrompe qualquer coisa, qualquer estímulo, a faxina não termina o serviço. Depois dos 55, essa janela fica mais curta, mais frágil, mais fácil de interromper. O que parece insônia, em muitos casos, é simplesmente algo interrompendo a faxina antes dela terminar. E o algo mais comum que eu observei na pesquisa é exatamente o que vamos discutir nos próximos minutos. Porque o sono fica naturalmente mais leve depois dos 55. Os ciclos encurtam. O sono profundo, que aos 30 anos ocupava cerca de 1 a 2 horas por noite, depois dos 60, às vezes não chega a 40 minutos.
É menos da metade do que era. E qualquer pequeno estímulo, um barulho fora, um pensamento que volta, uma molécula de cafeína ainda ativa no organismo, é suficiente para empurrar o corpo de volta para o sono leve ou para acordá-lo completamente. E é por isso que a melatonina, sozinha, deixa de funcionar como antes. O chá de camomila à noite ajuda menos do que ajudava. O banho quente perde efeito. Não porque essas coisas estejam erradas, mas porque elas não conseguem competir com um corpo que ainda está sob efeito ativo de cafeína consumida horas antes. Pesquisas em metabolismo da cafeína em adultos mais velhos sugerem que depois dos 55, o tempo médio para o corpo eliminar metade da cafeína de uma única xícara pode passar de 5 horas, chegando a 8 ou 9 horas em parte da população, em alguns casos, 10 horas. Uma xícara das 2 da tarde em muitos corpos acima de 60 ainda está agindo às 10 da noite, ainda está agindo às 11, ainda está interferindo na primeira hora do sono, exatamente quando a faxina precisa começar. Antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários, a que horas foi o seu último café hoje? Ou o seu último chá preto? Ou refrigerante de cola? Ou pedacinho de chocolate? Eu leio cada resposta. Esse simples mapeamento já mostra muita coisa para quem está com dificuldade de dormir. Agora, com isso claro, preciso te alertar sobre 3 armadilhas com cafeína que estão sabotando seu sono sem que você perceba e que aparecem repetidamente em pessoas acima de 55 que cortaram o café da noite e mesmo assim não dormem bem. A primeira armadilha tem nome: o cafezinho inocente da 1 da tarde. É aquela xícara que vem logo depois do almoço, entre 12:30 e 2 da tarde. Aquele momento social, depois da refeição, com o cônjuge, com a filha que veio almoçar, com o vizinho que passou para uma visita rápida. Uma única xícara. Não é exagero, não é vício, não é várias por dia. Parece o mais inocente dos hábitos. E é exatamente por isso que sabota. A regra que todo mundo conhece é não tomar café à noite. 1 da tarde está longe da noite. Faltam mais de 8 horas até a hora de deitar. Parece um intervalo confortável e seguro, mas não é. Estudos sobre o metabolismo da cafeína indicam que, em parte significativa da população acima de 55, o tempo de meia-vida da cafeína se aproxima de 8 horas. Isso significa que metade da xícara das 13 horas ainda está ativa às 21. Pesquisas sobre arquitetura do sono e cafeína sugerem que esse resíduo não impede o corpo de adormecer, mas reduz a profundidade do sono nas primeiras horas. Exatamente as horas em que a faxina noturna do cérebro deveria estar acontecendo. O resultado é o que muita gente descreve assim: dormi a noite toda, mas acordei como se não tivesse dormido. Mas esse não é o único hábito que está sabotando o seu sono. O segundo é ainda mais silencioso e quase todo mundo faz antes de deitar. A segunda armadilha eu chamo de cafeína invisível da tarde. É a cafeína que não se anuncia, que não está dentro de uma xícara que diz café, que entra pela porta dos fundos, o chá preto das 4, o chá verde para a digestão, o chá mate da varanda, o refrigerante de cola que vem com o lanche da tarde. O chocolate amargo, aquele do bem, que é antioxidante, que faz bem para o coração. O sorvete de café da sobremesa de domingo, sempre depois das 3 da tarde. Sempre com a sensação de isso aqui não conta, porque não é café de verdade. Existe uma crença disseminada de que cafeína de verdade só está no café puro. Chá é considerado calmante. Chocolate é considerado guloseima.
Cola é considerada refrigerante. Como ninguém associa essas coisas a ficar acordado, o consumo às 4, 5 da tarde passa completamente despercebido. Mas os números não passam. Uma xícara de chá preto pode conter de 40 a 70% da cafeína de uma xícara de café, dependendo do tempo de infusão. Quanto mais tempo o sachê fica na água, mais cafeína sai. Uma barra de chocolate amargo a 70% pode somar mais 25 a 30 mg de cafeína. O refrigerante de cola adiciona mais 30 a 40. Quando esses três se combinam ao longo da tarde, a quantidade total de cafeína no organismo às 5 da tarde pode ultrapassar a de uma xícara cheia de café. E em um corpo acima de 55, essa quantidade ainda está sendo metabolizada na hora de deitar. Ainda está agindo na hora da faxina. E o terceiro erro é o que mais me surpreende quando falo com pessoas que não conseguem dormir bem, porque é exatamente o que elas fazem tentando ajudar o sono delas. A terceira armadilha é a compensação do fim da tarde. É aquele cafezinho, ou aquele copo de cola, ou aquele chá forte que a pessoa toma por volta das 5 ou 6 da tarde, com uma intenção que parece nobre. Estou com sono. Se eu cair no sofá agora, vou estragar a noite. Então toma o café, para render naquele último compromisso do dia, para terminar uma tarefa que não pode esperar, para aguentar a visita dos netos sem cochilar, para chegar acordado até às 10, deitar no horário certo e dormir de uma vez. A lógica parece impecável. E é por isso que essa armadilha é a mais difícil de identificar. Mas o que acontece é justamente o oposto do esperado. Esse cafezinho das 5 da tarde, em um corpo acima de 60, frequentemente tem metade da sua cafeína ainda circulando à 1 da manhã. Não impede o sono inicial, porque o cansaço acumulado vence, mas compromete a fase mais restauradora da noite e cria o padrão clássico de despertar precoce, olhos abrindo entre 4 e 5 da manhã, corpo agitado, impossível voltar a dormir. A pessoa pensa que é insônia, pensa que é a idade, pensa que é estresse, pensa que é hormônio. Na verdade, é o cafezinho das 5 da tarde anterior ainda terminando de sair do organismo. Quero te apresentar Carlos, 64 anos, contador aposentado, mora em Belo Horizonte. Carlos se aposentou aos 62, sempre dormiu bem a vida toda, uma virtude, ele dizia. Depois dos 60, começou a acordar todo dia entre 4 e 5 da manhã, sem motivo, sem ansiedade, simplesmente acordado. Ele cortou o café da noite, cortou o jantar tarde, manteve o horário regular, nada mudou. Quando olhou para o dia inteiro, identificou o padrão: um café às 7 da manhã com a esposa, outro às 11 na padaria, onde ia comprar pão, um terceiro depois do almoço, ao lado da janela, um chá preto às 4 da tarde, para acompanhar o bolinho, um chocolate amargo de sobremesa, porque é antioxidante, 5 fontes de cafeína por dia, 3 delas depois do meio-dia. Carlos achava que tinha cortado a cafeína do sono. Antes de continuar, preciso te dizer algo importante. As informações que você está recebendo são educativas e baseadas em pesquisas científicas. Elas não substituem a orientação de um profissional de saúde qualificado. Se seus sintomas de insônia são persistentes ou interferem na sua qualidade de vida,
o passo mais responsável é conversar com um especialista. Agora que você entende o que estava no caminho, deixa eu te mostrar o que fazer em cada um desses pontos. A primeira mudança é a mais importante de todas. Eu chamo de o limite das 12 horas. A regra é simples. Meio-dia é o último horário absoluto para qualquer fonte de cafeína. Café, chá preto, chá verde, chá mate, refrigerante de cola, chocolate, sorvete de café, tudo antes do meio-dia. A última xícara do dia acontece junto com o café da manhã, ou no máximo antes do almoço. Por que esse limite específico? Pesquisas sobre metabolismo da cafeína em adultos acima de 55 sugerem que esse limite oferece a margem necessária para que o organismo elimine a maior parte da substância antes do início do sono profundo. A cafeína consumida até o meio-dia em corpos acima de 55 costuma estar amplamente reduzida na corrente sanguínea às 8 ou 9 da noite, devolvendo ao cérebro a janela de faxina que ele precisa para acontecer com profundidade. Como começar esta noite? Ou melhor, amanhã de manhã? Antes mesmo de sair da cama, decida que a última fonte de cafeína do dia será o café da manhã. Anote em um lugar visível. Última xícara antes do meio-dia. Coloque um bilhete na cafeteira. Programe um lembrete no celular para meio-dia e 5. Por 7 dias, sem exceção. Muitos relatam que a partir da terceira ou quarta noite com esse limite, o sono começa a aprofundar nas primeiras horas e o despertar precoce das 4 ou 5 da manhã começa a se afastar. Mas a segunda mudança é a que costuma fazer a maior diferença, especialmente para quem acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir. A segunda mudança eu chamo de a substituição que mantém o ritual, porque o problema, quando alguém tenta cortar o café da tarde, raramente é a cafeína em si, é o vazio que fica no lugar, a xícara quente nas mãos, o cheiro que sobe, o ato de pausar à tarde, sentar, cheirar, beber devagar. Esse ritual é precioso e você não precisa abrir mão dele, você só precisa mudar o que está dentro da xícara. 3 opções com bom histórico em pesquisa. Chá rooibos, aquele vermelho da África do Sul, naturalmente sem cafeína. Chá de camomila com mel, ou simplesmente água quente com fatias de gengibre fresco e limão. Por que isso funciona? Estudos sobre formação de hábito sugerem que substituir uma bebida estimulante por uma calmante na mesma xícara, no mesmo horário, no mesmo lugar da casa, mantém a parte que dá conforto e remove a parte que destrói o sono. O cérebro reconhece o ritual e relaxa do mesmo jeito. O rooibos, em particular, tem sido investigado por compostos que parecem favorecer o relaxamento sem sedar, sem deixar você sonolento, mas tirando aquela tensão que vinha junto com o estímulo. Como implementar? Compre amanhã um pacote de uma das 3 opções. Mantenha visível na cozinha, ao lado da cafeteira, não escondido no armário. Quando a vontade do café da tarde aparecer, entre as 3 e as 5, prepare a substituição e use a mesma xícara que você usaria para o café. Mesma xícara, mesmo lugar, mesmo gesto. Pesquisas sobre rituais de transição entre tarde e noite indicam que quando o ritual permanece e o estímulo sai, muitas pessoas relatam adormecer com menos esforço dentro de 1 a 2 semanas. E a terceira mudança é a que une tudo e que a maioria das pessoas nunca considera porque parece pequena demais para fazer diferença. A terceira mudança é o que eu chamo de o ancorador das 16 horas. É um marco fixo, todos os dias, sempre no mesmo horário, 4 da tarde.
sempre às 4. Um marco que sinaliza ao seu corpo o início da transição entre o dia ativo e a noite de descanso. O marco pode ser simples, não precisa ser grande, não precisa demorar. Uma caminhada de 15 minutos ao ar livre, beber 2 copos de água de uma vez, sentar em silêncio por 10 minutos com a janela aberta. Ouvir uma música específica, sempre a mesma. Regar as plantas. Qualquer coisa, desde que seja todos os dias, no mesmo horário, com a mesma duração aproximada. Por que isso funciona? Estudos sobre ritmo circadiano e adultos acima de 55 sugerem que o relógio biológico nessa faixa fica mais sensível a sinais regulares e repetidos do que a esforços pontuais. Em outras palavras, o seu corpo, depois dos 55, responde melhor a um sinal pequeno repetido todos os dias do que a um esforço grande feito de vez em quando. Um marco fixo às 4 da tarde, repetido por algumas semanas, ajuda o corpo a antecipar o início da queda natural de temperatura interna que precede o sono e a chegar na cama no estado certo, não tenso, não acelerado. Pronto. Como começar? Escolha agora, agora mesmo, enquanto assiste, qual será o seu marco das 4. Anote no celular, coloque um lembrete diário, colhe um papel na geladeira. Comece amanhã, por 7 dias, sem perfeição, só repetição. Muitos descrevem, depois de 1 a 2 semanas com os 3 ajustes combinados, uma diferença que aparece primeiro na manhã. Acordar mais cedo, sim, mas com uma sensação de descanso real e não com aquele cansaço residual que persiste mesmo depois de 8 horas na cama. Lembra de Carlos? Quero te apresentar agora Teresa, 67 anos, professora aposentada, mora em Curitiba. Teresa vivia exatamente o mesmo padrão de Carlos por 3 anos. Acordava entre 4 e 5 da manhã todo dia. Demorava 1 hora para adormecer toda noite. Depois de aprender sobre o limite do meio-dia e a substituição da tarde, fez 3 mudanças simples. O café da padaria das 11 virou o último do dia. O chá preto das 4 virou rooibos. E criou o marco das 4 da tarde, uma caminhada de 15 minutos no quarteirão, sempre no mesmo horário, com qualquer tempo. Na primeira semana, percebeu que adormecia em 15 minutos em vez de 1 hora. Na segunda semana, deixou de acordar às 4 da manhã. Hoje, 8 meses depois, Teresa descreve assim: não é que eu durma mais, é que o sono que eu durmo agora chega no fundo. Acordo com a cabeça que eu tinha aos 50. Vamos juntar tudo. As armadilhas ficaram claras e os caminhos também. Primeiro, entendemos que depois dos 55, o corpo metaboliza a cafeína de forma muito mais lenta e que o sono profundo depende de uma janela frágil que qualquer estímulo residual pode interromper. Segundo, identificamos as 3 armadilhas: o cafezinho inocente da 1 da tarde, a cafeína invisível das tardes, chás, refrigerantes, chocolate e a compensação do fim da tarde, aquele último estímulo tomado com a intenção de ajudar e que faz exatamente o oposto. E terceiro, descobrimos os 3 passos: o limite do meio-dia para qualquer fonte de cafeína, a substituição que mantém o ritual da tarde sem o estímulo e o ancorador das 4 da tarde, esse pequeno marco diário que ensina ao seu corpo quando começar a desacelerar. Você pode continuar tomando o cafezinho de 12:30, o chá preto das 4, o cafezinho de compensação das 5 e continuar acordando às 4 da manhã sem entender por quê. Ou pode começar amanhã com uma xícara só, antes do meio-dia, e uma xícara de outra coisa, quente, aromática, sem cafeína, quando a tarde chegar.
E se você quiser ir além, testa a regra do meio-dia por 7 noites seguidas. Última fonte de cafeína antes do meio-dia. Todas as outras tardes substituídas por uma bebida quente sem cafeína. Volta aqui me contar o que mudou no seu sono. Eu vou estar lendo cada comentário. Você merece acordar descansado, não conformado, descansado. E isso ainda é possível. Até o próximo vídeo. Eu sou doutora Helena Pires. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, o seu corpo ainda sabe dormir profundamente. Ele só precisa que você dê a ele as condições certas para isso. Nota importante: este vídeo é exclusivamente para fins informativos e educativos. Não substitui aconselhamento médico profissional. Se você tem sintomas persistentes de insônia ou dificuldades de sono que impactam sua qualidade de vida, consulte sempre um profissional de saúde qualificado que possa avaliar sua situação individual.